Queridos, abram suas Bíblias, já falei no capítulo 10, nós iremos ler os versículos de 1 até o 3. Irmãos, vamos ler, diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento de visão, ou da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, e alimento desejável não comi, carne nem vinho entraram na minha boca, nem ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do rio Iquedel. Eu vou ler isso para a gente estar meditando. Sente, por favor. Glória a Deus. A minha palavra nessa noite que Deus me deu é uma palavra expositiva, né? Uma palavra baseada no próprio capítulo 10. E nós temos aqui uma campanha. A pastora Jaciara estava aqui falando que os irmãos estão há 21 dias, né? Vão ficar 21 dias aqui em jejum. E é um jejum forte, irmãos. Eu confesso que eu nunca fiz um jejum dessa natureza, mas é um jejum muito forte. Inclusive eu estava olhando na internet algumas pessoas falando, pastor e igreja, sobre esse jejum, e as pessoas estavam falando sobre mudanças muito significativas que houveram na vida das pessoas que toparam esse propósito. E claro que a gente acaba olhando a biografia de homens de Deus. Eu estava vendo o Bispo Macedo falando sobre a experiência dele com esse jejum. Então tudo isso que eu estou introdutoriamente falando a vocês é para dizer que vocês estão no caminho certo, no bom sentido da palavra. Eu invejo vocês, porque eu nunca fiz um jejum dessa natureza. É um jejum bom, e eu pretendo no momento oportuno estar me separando para Deus dessa forma. Então é muito interessante. Os irmãos que puderem e quiserem participar desse jejum, façam, porque eu acredito que os benefícios serão tremendos. Nessa noite nós iremos destacar aqui como tema para essa mensagem o propósito do jejum de Daniel. Mas aqui, à medida que eu for falando, você vai dizer: a propósito do jejum de Raimundo, o propósito do jejum de Fábio, o propósito do jejum de Álvares. Você vai tirar o nome de Daniel e vai colocar o seu propósito ali. No capítulo 10 eu vou destacar aqui alguns propósitos, alguns aspectos, o propósito e alguns aspectos desse propósito na vida de Daniel. Mas necessariamente o que aconteceu com Daniel não necessariamente deve acontecer com você. Como a pastora falou aqui, alguém falou, não sei, isso pode transcender, pode ir além. A experiência de Daniel com 21 dias foi uma, a sua pode ser outra, pode transcender a de Daniel, porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Para Daniel havia um propósito, que eu vou destacar já o propósito de Daniel, e você vai se enquadrar naquilo que o Espírito vai falar com o seu coração. Queridos, apenas de modo introdutório, é bom ressaltar que Daniel, ele foi um jovem que, quando viveu em Jerusalém, pertencia à família bastarda. Era um jovem que estava sendo preparado para ser da elite judaica. E quando Nabucodonosor, e vocês sabem disso, tomou Jerusalém, tomou Israel, a nação inteira, e levou os cativos à Babilônia, ele trouxe para o castelo aqueles jovens que ele viam que tinham, vou chamar assim, futuro. Ele trouxe aqueles jovens que eram mais destros, que tinham um futuro promissor. E veio Sadraque, Mesaque, Abdenego, que na verdade é Misael, Azarias e Zacarias, né? E veio Daniel entre eles, que mais tarde, como vocês puderam notar na leitura aqui, teve seu nome mudado para Beltesazar, como diz o versículo 1 que nós lemos. Todos esses nomes tinham uma representação. Obviamente que a mensagem não tem esse cunho, mas deixe-me só destacar esse ponto. É que quando um rei capturava um povo e ele trazia para o seu castelo as pessoas para lhe servir, ele costumava rebatizar de acordo com a cultura dos deuses daquele país. Se lembra de, por exemplo, José? José teve o nome dele mudado, né? Quando o faraó o levantou como imperador, fez o que? Mudou o nome de José, porque estava rebatizando José. Na verdade, para os irmãos que são dessa igreja já sabem, mas alguém que chegou depois aqui de me ter ouvido pregar o que vou dizer aqui agora, eu estou introduzindo a mensagem.
pode não saber desse detalhe que vou falar aqui. Naquela época, os deuses, eles eram nacionais. Não havia um Deus universal como existe hoje. Quando a gente fala o Senhor Deus, todo mundo pensa em Jeová da Bíblia. Mas naquela época não era assim. Cada nação tinha um Deus. E quando uma nação capturava a outra, a noção que eles tinham era que um Deus havia vencido outro Deus. É por isso que quando você ler a Bíblia, você vai ver lá, Deus de Israel. Por que Deus de Israel? Porque os deuses eram nacionais. Então Israel tinha um Deus, os babilônicos tinham um Deus, os egípcios tinham seus deuses, cada nação tinha um Deus. Então você vai ver lá que quando Josué, por exemplo, e me veio a memória aqui agora, lá no capítulo 24 do livro dele, ele fala assim: escolher qual Deus que vocês querem servir, se os deuses do Egito ou se os deuses da terra dos amorreus em cuja terra habitais. Então cada nação tinha o seu Deus. Então a noção de que quando um rei capturava outro rei, ou uma nação capturava outra nação, a ideia era de que o Deus que capturou, o Deus da nação capturada era o Deus derrotado, e o Deus da nação que capturou era o Deus vencedor. Então eles rebatizavam as pessoas. Nabucodonosor não sabia, ele não conhecia Jeová da Bíblia, exceto quando conheceu os judeus, mas Nabucodonosor era um instrumento de Deus, mesmo sem saber, para, vamos chamar assim, disciplinar os israelitas da época. Tanto assim é que você vai ver no livro de Jeremias, que era contemporâneo de Daniel, de Ezequiel, e que ficou lá em Jerusalém. Ele não veio com os cativos, ele ficou em Jerusalém. Então a gente pode observar que era uma noção que eles tinham naquela época. Então Daniel estava sendo rebatizado com outro nome em homenagem ao Deus da terra em que ele estava. Mas muito embora a cultura pesasse sobre Daniel, isso não abalou a sua estrutura espiritual. Ele continuou sendo o mesmo Daniel, ele não perdeu a sua identidade. Sadraque, Mesaque e Abdenego também não perderam a sua identidade. Eles podem ter tido o nome mudado, mas a identidade deles, eles permaneceram adorando o mesmo Deus. Quando Nabucodonosor fez aquela estátua grandona ali e pediu que eles adorassem, a resposta deles é interessante. Ele fala aqui, ó: fica tu sabendo, ó rei, que o Deus a quem nós servimos, se Ele quiser, Ele não apenas nos tirará das tuas mãos, como também da fornalha. A Bíblia diz que se acendeu a ira do rei, ele mandou aquecer 7 vezes por causa dessa resposta. Brincadeira? Então ele acreditava, ele não perdeu a identidade. E o crente em Jesus não pode perder a sua identidade. Daniel continuou tendo sua vida de oração. Daniel continuou acreditando no Deus dele. O nome dele foi mudado. Estava em uma terra diferente, mas ele continuava acreditando no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E em dados momentos, ou em dado momento da história, Daniel teve a curiosidade de entender quando terminaria o cativeiro dos judeus. E ele compreendeu pelo livro de Jeremias que durariam apenas 70 anos. Então ele se depositou em buscar isso. Ele queria conhecer a resposta. Ele queria entender o que estava acontecendo. E Deus deu a revelação a Daniel. E este Daniel, não muito contente, ele queria mais conhecimento. Então aqui está o propósito do jejum de Daniel. Ele queria conhecimento. O que Daniel queria, como você pode notar aí no versículo de número 11 do capítulo 10, era ter conhecimento. O texto vai dizer assim: e me disse, Daniel, homem muito amado, entendes as palavras que vou te dizer? Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo e me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ou seja, aquele anjo veio porque ele queria fazer Daniel entender a visão, queria fazer Daniel entender, compreender a revelação. Então o objetivo de Daniel era de ter conhecimento, e Deus trouxe alguns aspectos
nesse texto, ou nesse capítulo, de conhecimento que Daniel precisava ter. E lendo a minha Bíblia aqui, e tentando ser até, quem sabe, sistemático na divisão das lições aplicáveis a nós, eu pude perceber que Deus trouxe, ao menos para a vida de Daniel, 4 importantes conhecimentos, depois que ele jejuou e o anjo apareceu. E esses acontecimentos, esse conhecimento, Deus pode trazer para você que está jejuando. Deus pode apresentar para você este conhecimento que Ele quer que você tenha. E quando nós observamos na Bíblia, o que é que nós aprendemos? Primeiro, o jejum de Daniel trouxe a ele o conhecimento dos seres angelicais. Do versículo de número 1 da nossa Bíblia até o versículo de número 10, eu não vou ler, mas a Bíblia está dizendo que ele teve o nome mudado, que ele desejou alimentos e não comeu, e que a partir do versículo 5, um anjo aparece para ele, trazendo a palavra para ele. O anjo se apresenta dizendo que ele, o anjo, foi enviado para auxiliar Daniel naquele processo que ele estava vivendo. A primeira lição prática deste texto, aplicada para nós, é que no jejum de 21 dias de Daniel, Deus deu o conhecimento de anjos que lhe estavam auxiliando. A Bíblia Sagrada diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Existem anjos guardando crentes aqui, e Deus quer revelar isso para você. Daniel pensava que estava sozinho naquela peleja, Daniel pensava que estava só naquela luta, mas ele não estava só não. Havia principados de Deus e potestades que eu estava guardando. A visão de Daniel foi tão tremenda, diz a partir do versículo 5, que os companheiros dele não viram, mas ele viu aquela visão e caiu por terra diante daquilo. Ele viu que ele não estava só. Você não está só nesta tua batalha não, irmã. Você não está só nesta tua batalha não, irmão. Quando você pensar que você está só, o Espírito Santo está com você, e ao teu derredor estão anjos acampando-se para guardar você, dizendo para as trevas que você é propriedade exclusiva do Deus do céu, o Todo-Poderoso Deus. Materialmente nós não temos guarda-costas, mas espiritualmente, né, pastor Fábio? A gente tem guarda-costas. Os anjos estão ao nosso redor para nos guardar, para nos proteger. No livro de Hebreus, no capítulo de número 2, se não foge a memória, está escrito que os anjos estão ao nosso derredor. Eles estão guardando a igreja de Jesus. Os anjos são nossos guardiões, irmãos. Eles estão aqui para nos proteger. Nós não cultuamos a anjo não, mas se Deus quiser, Deus pode mostrar para você que você não está só. E eu repito o que eu falei, porque você é propriedade exclusiva de Jesus Cristo. O Espírito Santo está dentro de você, mas os anjos do Senhor protegem a tua vida 24 horas por dia. Bendito seja o nome de Jesus. Então Deus revelou para Daniel que os seres angelicais estavam lhe auxiliando naquele jejum. Ele não estava só. Eu poderia falar de Jesus, que depois de ter sido tentado pelo diabo, os anjos vieram e lhe serviram. Poderíamos falar até mesmo de Pedro, que os anjos foram lá e quebraram as cadeias e ele saiu. Os anjos estão nos auxiliando, você não está só. Em segundo lugar, meus amados irmãos, o jejum de Daniel também, ou no jejum de Daniel também, Deus lhe revelou o conhecimento da sua condição espiritual. Deus mostrou a Daniel a condição espiritual dele, nos versículos 11 e 12, 18 e 19, que vou ler para nossa reflexão, que ele diz assim: e disse-me, homem muito amado, olha a condição dele, entendes a palavra que eu vou dizer-te, levanta-te sobre os teus pés, e a ti
porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Versículos 18 e 19: aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me, e me disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, anima-te, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: fala, meu Senhor, e me fortalece. Irmãos, é isso que acontece. Deus quer revelar para você a sua condição diante de Deus. Sabe qual é a sua condição? Você é muito amado dele. Ele ama você. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ama você. Você é propriedade exclusiva dele. Você precisa reconhecer a sua situação diante de Deus. Você é especial para Jesus. O teu nome pode não estar nas colunas sociais aqui da terra. O teu nome pode não estar na Times Square lá nos Estados Unidos, na calçada da fama. O teu nome pode não estar na mídia, até mesmo televisiva do nosso país. Mas você é especial, porque o teu nome está escrito no céu, no livro da vida. Você é muito amado dele. Você é menina dos olhos do Senhor. Esta palavra é para você que entrou aqui nesta noite, talvez se achando que não é nada. A sua autoestima está muito baixa. Você está pensando: eu sou esquecido na igreja, eu sou esquecido no trabalho, eu sou esquecido no seio da minha família, ninguém repara em mim. Mas Deus repara em você. Ele tem olhado você. E eu quero dizer nesta noite, como profeta, você é amado do Senhor. E Ele está te dizendo, como disse a Daniel: levanta-te, eu vou te revelar a palavra. Levanta-te, eu vou te revelar a palavra. Donald White Limenwood ganhou 1 milhão de almas para Jesus. E quando ele viu Charles Spurgeon pregando em Chicago, ele foi à frente para receber a oração. Quando Spurgeon terminar a sua pregação fazendo apelo, e o apelo de Spurgeon era: Deus está em busca de um homem que possa mudar a sociedade americana. E lá vai Moody na frente receber aquela oração. As pessoas começaram a olhar para Moody e a ridicularizá-lo, porque não via ele com o perfil que o homem de Deus estava fazendo como apelo. Mas quando nós olhamos a história de Moody, era ele mesmo que Deus estava escolhendo, porque Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são, as pequenas para confundir a grande. Quando você olha para a biografia de Moody, você vai ver que ele ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Tudo que Deus precisa é que você entenda a sua situação, e quando Ele falar com você, você dizer como Daniel fala: porque a tua palavra me fortalece. Quando Deus falar com você: levanta-te, você tem que se levantar e tem que se colocar de pé. É neste jejum que Deus vai mostrar o quanto você é amado. É neste jejum que Deus vai mostrar o projeto que Ele tem para você. É neste jejum que você vai ver o quão poderoso você é na maravilhosa pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Esse jejum vai abrir teus olhos espirituais e vai mostrar o teu quadro diante de Deus. O teu jejum não é vão, o teu sacrifício não é vão. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso, disse aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, ele disse: sede, pois, irmãos, firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O teu sacrifício não é vão no Senhor. Não vai ficar por terra, porque o teu Deus é fiel e Ele vai mostrar isso para você. Eu não sei se será em sonho, se será em visão, ou se Deus vai usar algum pregador esses dias aqui. Eu não sei o que é, mas Deus vai tocar no teu interior e vai dizer que você é amado, você é especial, e Ele tem um projeto na sua vida. Tem um projeto.
o projeto anjo fortaleceu e animou Daniel durante todo o momento. E o Espírito Santo quer fortalecer e animar você nesta peleja, todo momento. Deus quer revelar o seu quadro espiritual. Terceiro e penúltimo lugar, podemos observar que no jejum de Daniel, Deus também lhe revelou, além do conhecimento angelical, do conhecimento do seu quadro pessoal ou espiritual, Deus também revelou a Daniel, lhe deu o conhecimento da batalha espiritual. Observe na sua Bíblia, no versículo de número 13. Versículo de número 13 está escrito assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Deixe-me ler o versículo de número 14 também. Agora eu vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo, aos derradeiros dias, plural, porque a visão ainda não é, a visão ainda é para muitos dias. Verso de número 21 para complementar. Verso de número 20 e 21, desculpe, para complementar, diz assim: e ele disse: sabes que eu vim a ti, agora pois tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, dos persas, melhor dizendo, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que está registrado nas escrituras. Da verdade, ninguém é que me anime contra aqueles, senão Miguel, o vosso príncipe. Irmãos, ele está recebendo a revelação espiritual. Por quê? Vocês sabem disso. Aqui tem alguns pregadores, como é o caso do pastor, da pastora, de Álvaro, de Fábio. Fábio nem se fala, né, pastor? Como é um negócio fora de série. O homem é terrível. Tem Gabriel, tem muitos outros aqui, homens de Deus. Tem o irmão Kleber também, muitos outros. E mulheres de Deus aqui. Me desculpe talvez pela injustiça de não lembrar o nome de todo mundo. Mas tem muitos homens e mulheres de Deus aqui que sabem que esse quadro aqui foi revelado na batalha espiritual para Daniel. Daniel começou a orar em 21 dias. Teve o primeiro dia que ele orou, o anjo veio, só que chegou nas regiões celestiais e foi travado. Aí ele está falando: eu demorei 21 dias para chegar, porque enquanto eu estava, no primeiro dia que você se aplicou, eu vim. Só que ficou a região celestial travada e ficou 21 dias para eu passar, até que Deus enviou Miguel. E Miguel foi lá e pelejou contra o príncipe da Pérsia, e eu passei, estou aqui para te trazer a visão e a revelação. Mas eu vou voltar de novo. Diz o versículo 21. Eu vou voltar, 20 e 21. Eu vou voltar de novo e vou pelejar de novo com ele. E ninguém vai me assistir, só Miguel, príncipe do seu povo, que vai me assistir naquela luta. Ou seja, existe batalha espiritual. O apóstolo Paulo fala sobre isso pelo Espírito Santo. O próprio Jesus fala sobre isso. O próprio Jesus falou concernente à batalha espiritual, que há castas de demônio, que só podem ser expulsas com jejum e oração. O próprio Jesus enfrentou o próprio Satanás frente a frente no deserto. Batalha espiritual. Agora, falando do apóstolo Paulo que citei anteriormente, ele vai escrever aos Efésios, você lembra da referência. Ele vai aconselhar os irmãos que se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder, porque não tinham que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que é esse lugar aqui onde Gabriel foi travado e Miguel veio para o seu auxílio. Irmãos, Deus quer revelar para você a batalha espiritual nesse período de jejum. Ele quer mostrar que existe uma guerra espiritual. Satanás não queria que Daniel recebesse a bênção do conhecimento. E Satanás não quer que você receba a bênção que você está buscando. O diabo quer impedir a tua vitória. Mas fica tranquilo. Maior é o que está conosco do que o que está com ele. Jesus vai fazer você ultrajar Satanás. Como diz um certo pregador, vai pegar ele pelo focinho e esfregar a cara dele no chão. Deus vai te dar tanta autoridade depois deste dia, que você vai ver, não vai ter espírito maligno que bate fé diante de um crente consagrado. 21 dias na presença de Deus. Não tem.
horas já fica ousado, o diabo já respeita, né? Aí de jejum de meia-noite de um dia a meio-dia do outro, já fica ousado. Imagine 21 dias. Tem tudo para arrebentar o diabo, arrebentar o inferno. Então nesta noite Deus está revelando para você que é uma batalha espiritual. Os demônios, eu quero dizer a vocês que não vão ficar quietos. Perceba que ele tentou impedir. E quando o anjo voltasse, está no próprio versículo 20, 21, quando o anjo voltar, ia ter outra guerra de novo. Ele está anunciando, hoje tem uma guerra antes e vai ter outra de novo. Irmãos, as guerras não vão parar não. Você pode vencer o diabo hoje, mas não significa dizer que ele vai parar. Porque assim, o diabo respeita o crente que jejua e que ora. Ele respeita, mas não significa dizer que ele não vai em cima não. Ele vai em cima, ele investe. Não fique você pensando que ele vai investir, porque vai. Porque o segredo de tudo isso que vocês estão fazendo aí, eu vou falar para vocês. Pastor e a pastora vão concordar, e os obreiros também que lê Bíblia. O segredo de tudo que vocês estão fazendo é a vigilância. Se você orar e jejuar, hein pastor? Se orar e jejuar e não vigiar, vai vencer o diabo? Vence, pastor. Vence, pastor Fábio. Vence, meu amigo. O segredo é você fazer o que está fazendo e ficar com o olho aberto. Que ele vai jogar os pratos, ele vai querer tirar você do propósito, ele vai querer fazer você de algum modo pecar. Você pecou, seus 21 dias caiu por terra. Ele falou, venci esse aqui. Então você tem que vigiar, colocar em cima de tudo isso aí vigilância, para o diabo não te enganar, não criar circunstâncias para te enganar. Se você está fundamentado na vigilância e no jejum e na oração que você está, aí sim, aí não tem para onde correr. O diabo vai se levantar, mas vai beijar o chão toda vez. E com um detalhe, você vai passar por cima dele em nome de Jesus Cristo. Não vai ter demônio, não vai ter principado, não vai ter potestade, porque Deus vai te dar toda a condição necessária para você vencer em nome de Jesus de Nazaré. Mas entenda, esse jejum, Deus vai te revelar batalha espiritual. Deus vai te envolver na batalha espiritual. Mas fique tranquilo, não tenha medo. Não se esqueça, Jesus está em você pelo Espírito Santo e ao seu redor, como já foi pregado, tem anjo. Não tenha medo. Não tenha medo, porque tem assim, irmão, falando de batalha espiritual, irmão, tem gente que tem medo de Satanás. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Você tem que considerar que o diabo pode armar uma cilada. Você tem que ser prudente com ele. Mas medo dele você não tem que ter. Eu me lembro quando eu era novo convertido, irmãos, que um demônio se manifestava na igreja, eu ficava assustado, normal, quebrando tudo, dando coisa no pontapé, fazendo aquela presepada que ele costuma fazer, né, pastor Fábio? Ficava assustado. Até que um dia um irmão me falou uma coisa que destravou. Aí desse dia pra cá eu fiquei, sabe, pra cima do diabo, eu virei bicho. Eu fiquei ousado. Eu vou compartilhar com você. Um obreiro falou assim: substitua o seu medo por raiva dele. Numa batalha você não pode ter medo do inimigo, você tem que ter raiva. Aí eu li um livro secular aí, que eu não vou recomendar para você, não vou nem falar o nome, um livro secular, e o livro secular dizia assim: soldado na guerra tem, quando o capitão está à frente dos soldados na guerra, os soldados têm que ser levados à fúria. E aí encaixou. E hoje, ao invés de ter medo do diabo, eu tenho raiva dele. Substitua o seu medo por raiva. Quando você vê Satanás, tenha raiva dele, porque você está em guerra. Em guerra não dá para ter medo do inimigo. Se você tiver medo do inimigo na guerra, você está frito. Não tenha medo, tenha raiva. A sua raiva do diabo vai lhe dar coragem. A sua raiva vai fazer você fazer coisas que você não imaginava que fizesse. Vai te dar coragem. Um crente corajoso ninguém para. Ele descobre em si força que ele não entende. Eu estava vendo a palestra de um psicólogo falando sobre a coragem, porque a tua raiva dele vai te dar coragem. Eu estava vendo um psicólogo falar sobre a coragem. Ele disse o seguinte: que uma certa vez uma mãe na Dakota do Sul, nos Estados Unidos, estava trocando um pneu de uma picape. E quando ela pegou um pneu para trocar, que pegou o velho para tirar, que foi colocar o novo, ela olhou, o macaco tinha caído e o carro estava em cima da perna do filho dela. A mulher teve tanta coragem, tanto, que levantou a picape e tirar o pé de baixo. É isso. Quando você tem raiva e coragem para evitar o inimigo, você vai descobrir coisas que você acha que você não tinha. Você vai olhar para você e dizer: eu era assim, não sabia, agora que vai pegar mesmo.
toda vez eu vou invocar essa força, toda vez eu vou invocar essa coragem, você vai receber aquilo que a Bíblia chama de ousadia. E de ter medo de crente ousado. Ele enfrenta quem é ousado, ele enfrenta. Mas se você for ousado também é pau a pau. E se você está nesse jejum e nessa oração, que se prepare Satanás. Vai sair um povo marchando na largura da Valéria, cheio de coragem, do Espírito Santo, cheio, topado. Aleluia! Eu não sei você, mas eu estou sentindo Deus nesse lugar. Isso vale glória? Então dá para Ele que Ele está aqui. Seja liberto como eu fui. E seja ousado como eu sou. O pastor Raimundo sabe. Já trabalhando em batalha espiritual, pastor? Manifestava depois de tudo que era jeito. O que eu vou falar aqui não se sinta constrangido. Até tem pessoas que eram crentes, iam para a Bíblia, com Bíblia para a igreja manifestar. Eu, pastor Raimundo e outros obreiros, a gente caia para dentro. Não tinha esse negócio não. Então você tem que ter. Se demônio manifestar aqui, entenda. Deus já está falando no segundo dia da campanha, pastor? Se manifestar vai ser comum. Pastor Raimundo vai chamar o adolescente. Chama o adolescente desse aí que eu não quero nem perder tempo. Chama o adolescente desse aí que eu não quero nem perder tempo com você. Não é pensar o obreiro expulsar demônio, é isso que eu estou falando. O crente que se sentir mais fraco aqui, mas que for forte no Senhor, vai expulsar principado, potestade, legião. Porque Deus vai te dar poder, força e coragem para isso. Porque você está nessa campanha. Em último lugar, no jejum de Daniel, Deus me fez conhecer, como já disse, as forças angelicais, que foi o anjo que apareceu para ele. Como já disse, fez conhecer a sua própria condição espiritual. Deus lhe fez conhecer também a batalha espiritual. E finalmente Deus lhe fez conhecer o futuro do seu povo. Deus na verdade pincelou. Que Deus não revelou em detalhes a Daniel, mas pincelou para Daniel. Se você puder anotar aí, você pode ver isso no versículo de número 14. No versículo de número 14 está escrito assim: agora eu vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Ou seja, o que Deus tinha para mostrar a Daniel era uma coisa do futuro. Mas aqui, quando você vai continuar fazendo um estudo sistemático do versículo 14, e você volta, por exemplo, no capítulo 8, Deus havia revelado a Daniel, no capítulo 2, Deus havia revelado a Daniel o que haveria de acontecer com o seu povo. A síntese aqui é a seguinte: Deus pode dar uma revelação para você nesse jejum, tanto de propósito dele para essa igreja, né, pastor Raimundo? Deus pode tomar alguém em visão e mostrar coisas relacionadas a esta igreja, quanto também pode mostrar coisas relacionadas ao teu futuro pessoal. Deus pode mostrar para você coisas tremendas que Ele quer fazer na sua vida. Deus pode mostrar para você o que Ele tem como projeto para você. Deus pode abrir o terceiro céu como fez para Paulo e mostrar coisas tremendas para você. O que é verdadeiro aqui eu quero dizer como um modo aplicado para Daniel é o futuro do povo dele. Mas para você pode ser diferente. Deus quer mostrar, pode querer mostrar outra coisa para você. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus vai mostrar coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu ao coração do homem. É o que Deus quer revelar para aqueles que o amam. Se você está nesse propósito, se prepare. Tem revelação chegando. Não tenha medo das lutas, não tenha medo dos percalços, não tenha medo das tribulações. Deus vai trazer revelações poderosas para você, para a sua vida, para a sua família, porque Ele está no controle da história. Ele controla a história. Fica de pé, por gentileza. Ele tem todo o controle da história. Eu concluo essa mensagem dizendo que Daniel buscou entendimento. E você, o que você não fale para ninguém, a não ser para você mesmo. O que você tem buscado? Deus trouxe entendimento para Daniel nessas áreas, que lendo o texto cuidadosamente podemos perceber. Mas Deus pode trazer para você outras situações. Deus pode revelar para você outras coisas. Mas o resumo é: persevere, porque no final vai valer a pena. Persevere,
você vê que no final você vai sair um crente diferente desse propósito. No final você vai abraçar o pastor Raimundo, a pastora Jaciara, os mentores desse evento, e vão dizer: pastor, valeu a pena, vamos fazer isso uma vez no ano. Você vai ver que a sua vida será tocada pelo Espírito Santo. Eu vi e recomendo a vocês que vejam também na web para vos incentivar. Coisas tremendas acontecendo na vida de homens e mulheres que se comprometeram com esse propósito. Faça a sua parte. Deus não deve nada a ninguém. Se você fizer a sua parte,